Como eu faço para me formar, quitar minha dívida estudantil, comprar um carro que eu preciso e fazer residência sem precisar trabalhar um ano antes? Tudo ao mesmo tempo para hoje. Obviamente que isso não existe, mas vamos conversar sobre isso no vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Médico Michael aqui para mais um vídeo no canal aqui do Finanças Dominadas. Por que eu falei sobre essa questão? Por que eu trouxe isso à tona? Por quê? Porque eu recebi uma caixinha de perguntas essa semana falando o seguinte: eu vou me formar no final do ano, eu vou sair com uma dívida estudantil de uns 300 mil, mas eu queria saber como é que eu faço para, já queria quitar essa dívida, me livrar dela, eu preciso de um carro que eu não tenho, então eu preciso comprar um carro, e eu já queria fazer residência direto, não queria esperar e trabalhar um ano. Como eu faço? Obviamente que quem perguntou isso, ela esperava que eu desse uma resposta milagrosa. E eu até brinquei, que eu falei que se eu soubesse, né, como fazer isso, eu nem tava aqui gravando para vocês, né? Eu tava multibilionário. Você imagina só, conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo, sem para isso precisar trabalhar e juntar dinheiro, simplesmente como um passe de mágica. Isso não existe e nunca vai existir. Se alguém te promete que você vai conseguir conquistar todos os seus sonhos, tudo que você deseja, em um curto período de tempo, essa pessoa está mentindo, tá? Porque tudo que você quer conquistar na sua vida, tudo que você pretende fazer, vai demandar tempo, esforço, comprometimento e renúncia de algumas outras coisas. E o principal objetivo desse vídeo é falar que não dá para ter todas as coisas ao mesmo tempo. E essa sensação que a gente tem de imediatismo, de querer todas essas coisas, de pensar que merece, tudo isso é algo que pode realmente ferrar a sua vida. É aquela velha frase: eu mereço, eu quero agora, eu preciso. Então tudo isso pode dificultar aí a sua vida, tá bom? É muito normal, eu sempre falo sobre isso, tá? Mas eu gosto de bater nessa tecla que hoje, com a tecnologia na palma da mão, então tudo que você precisa tá ali imediatamente, né? Então antigamente você tinha que ir lá na biblioteca, pegar um livro, pesquisar sobre um assunto e tal. Hoje não, hoje está no aplicativo do seu celular, em 30 segundos você resolve a parada. Eu acho que tudo isso, óbvio que é uma facilidade muito boa, é óbvio, eu adoro, né, ter toda essa facilidade, mas criou um senso de imediatismo e as pessoas querem realmente tudo para agora. Outra coisa, essa ilusão de que você vai formar e tudo vai se resolver é algo que frustra muitas pessoas. Então a questão é a seguinte: não dá para você, por exemplo, aqui está uma dívida de 300 mil, comprar um carro e ir para a residência cheia de reserva, a não ser que você ganhe na loteria, tá? Não tem como, ainda mais sem trabalhar, né? No caso, ir para a residência direta. Você sempre vai precisar sacrificar alguma coisa para ter aquilo que você deseja. E aí, o que acontece? Muita gente chega e fala assim: não, pô, mas beleza, mas eu preciso de um carro, então eu vou financiar, porque aí pelo menos eu já tenho o carro aqui, vou pagar na parcelinha, a parcelinha cabe no bolso e aí eu vou conseguir esse carro. Problema, vai pagar o dobro do que o carro vale em juros para banco. E eu entendo que de repente, em determinadas situações é muito complicado, não tem outro jeito, você realmente precisa e vai ter que acabar caindo num financiamento. E aí o que eu falo, caiu no financiamento, pelo menos tenha consciência de, tudo que você trabalhar, juntar a partir de agora é para se livrar daquilo ali, é para amortizar as parcelas e para se livrar da dívida o quanto antes, tá? Mas isso vai virando um hábito. Então tudo que a pessoa quer, ela quer para agora e ela parcela um monte de vezes pagando juros. Isso vale para carro, vale para casa, vale para tudo que ela quer fazer, viagem, sei lá, então tudo ela quer nesse momento. Fazer isso compromete a sua vida em vários níveis, porque você basicamente vai ter que trabalhar muito mais para pagar o dobro ou o triplo daquilo que você está comprando, porque você vai pagar juros em tudo, simplesmente pelo fato de você não ter paciência e não fazer uma coisa de cada vez. Nesse caso aí, como dessa pessoa que falou que eu quero fazer residência um ano, nem tudo que a gente quer a gente pode, tá? Então isso é muito engraçado, mas é a realidade. Poxa, você quer fazer residência direta? Talvez não dê para você. Você está com dívida, você precisa de um carro e tal. Talvez você tenha que trabalhar um ano, juntar dinheiro e eventualmente você tem que trabalhar 2 anos para daí então entrar na residência. Cada um tem que lidar com a realidade que tem. Nem todo mundo vai ter um pai para apoiar, nem todo mundo vai ter um pai que vai dar um carro de presente, nem todo mundo vai ter um pai que vai sustentar a pessoa durante a residência, tá? Você joga com o melhor cenário possível. Quando eu fui fazer a residência, eu fui sem quase nada de reserva, eu tinha R$ 2.000 de reserva, eu tive que vender um carro que eu tinha para poder quitar a dívida e para poder ir com um pouquinho de reserva. Então eu vendi um carro, comprei um carro bem velho, bem rodado, né, e pior do que eu tinha. Mas por quê? Porque era bem mais barato e aí sobrou dinheiro para eu me livrar da dívida e para poder, então, ter R$ 2.000 pelo menos ali de reserva para ir para a residência. E outra coisa, o que acontecia? Na residência eu tive que trabalhar muito, fazia muito plantão fora e vivia no cheque especial.
porque no limite ali do banco, né? Porque assim, não dava o dinheiro, eu não conseguia. Então ficava recorrendo ao cheque especial. Pelo menos no meu R1 foi assim. No R2 eu consegui equilibrar um pouquinho melhor ali as finanças. E aí você pensa, pô, Mike, fez tudo errado, não foi bom. Era a forma que eu tinha para poder fazer residência. Para isso eu tive que renunciar ao carro que eu tinha, eu tive que renunciar a várias coisas, renunciar a dormir em casa, porque eu praticamente passava a maior parte do tempo fora de casa, fazendo plantão. E isso tudo realmente, assim, foi desgastante, mas valeu muito a pena. Eu cumpri meu objetivo, que era fazer residência. Isso me trouxe muitas coisas, me abriu muitas portas. Por isso que eu te falo, eu tive que renunciar a algumas coisas, você também tem que renunciar. Então, de novo, querer tudo ao mesmo tempo vai te levar para caminhos ruins. Sobre isso que eu falei, de pagar juros também, tem uma coisa muito interessante. As pessoas não colocam na ponta do lápis, as pessoas só olham parcela. Eu vou dar um exemplo prático, de verdade, tá? Que eu vi essa semana. Um preço de um apartamento que à vista ele era X, e se fosse financiado nas condições normais aí de mercado, ele custaria o triplo do valor, tá? Então era 3 vezes realmente o que você ia pagar por aquele apartamento. E aí o pessoal pode falar, não, mas tem inflação, não sei o que, vai valorizar o apartamento. Mas cara, não faz sentido. É muito melhor você pagar um apartamento só e com desconto ainda à vista do que você ficar para o resto da vida numa dívida eterna pagando juro para banco. Então, de novo, eu sempre vou ser a favor de você tentar comprar tudo que você puder à vista com desconto, tá bom? Principalmente essas coisas maiores que faz mais sentido, tá bom? Ah, Mike, coisas pequenas que não tem desconto à vista, essa sim, pode parcelar no cartão, que é até melhor. Mas assim, estou falando de imóvel, de carro, esse tipo de coisa. Outro ponto que é muito interessante, porque quando as pessoas tentam justificar, por exemplo, né, porra, financiou um carro, financiou um apartamento, geralmente elas vêm com o seguinte papinho: ah, mas era meu sonho desde criança ter esse carro. Eu sempre, desde criança, eu sonhei em ter isso daqui. A maioria das vezes é mentira, tá? Porque o cara vai falar assim, ah, desde criança eu queria ter um Tesla. Nem existia Tesla quando eu era criança, tá? Então, pô, mentira, não é verdade. E outra coisa, você não é criança, você é adulto. Então você tem que parar com essa história de que, ah, era meu sonho de criança, então eu preciso satisfazer isso a qualquer custo. Isso aí, na verdade, você está simplesmente alimentando um lado infantil seu que você não deveria ter. Você é adulto, você tem responsabilidade, você tem que entender que nem todos os sonhos vão poder ser concretizados. E às vezes não é um sonho, é simplesmente um desejo para alimentar seu ego. E aí é aquilo que eu costumo falar, né? Então, pô, eu sonhava quando era criança ter superpoderes, ser um super-herói ou ser um rockstar, um cantor famoso. Não vai acontecer, eu não vou realizar esses sonhos, até porque são impossíveis, né? Então, pé no chão, entenda que nem tudo que você fala que é sonho para justificar pode ser usado como justificativa, tá? Inclusive, não dá. Essa história de, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar de qualquer jeito porque era meu sonho. Cara, você está simplesmente fazendo a maior burrada da sua vida. Não justifique as suas burradas com esses tais sonhos de desde criança e não sei o que lá. Isso, de novo, é péssimo, então, para sua vida. Então, vamos lá. Qual que seria a solução para essa pessoa que queria tudo isso ao mesmo tempo e tudo mais? O que eu faria no lugar dela? Primeiramente, eu iria ver se essa dívida dela, se for um crédito tipo um FIES, você consegue trabalhar em algumas áreas que dá desconto nesse FIES. Então eu procuraria esse tipo de desconto com determinados tipos de trabalho para que eu pagasse menos o FIES. Segundo, o FIES pode ser congelado em determinadas áreas que você faz residência. Então, de repente, se eu fosse fazer residência numa dessas áreas, tentaria congelar essa dívida durante a minha residência. E em relação ao carro, se eu não tenho grana para comprar um carro agora, eu iria tentar juntar a grana para comprar esse carro, ia me virar do jeito que desse e investir, nem só juntar, ia investir grana para comprar esse carro, de preferência um seminovo, simples, à vista, com desconto. Mas se não desse, se eu não tivesse como, né, se eu precisasse realmente de um carro para poder fazer os plantões e tudo mais, eu alugaria um carro simples, naquele plano de assinatura de 1, 2 anos, porque aí ele sai um pouco mais barato, e aí eu faria o quê? Então, enquanto eu alugaria esse carro para poder me virar, e eu juntaria e investiria grana para dali, sei lá, 1, 2 anos comprar um seminovo, e aí eu estava resolvido. Então, seriam as coisas que eu iria fazer, tá? Ah, mas não era FIES, é um crédito privado e eu tenho que pagar e o juro é alto. Aí, nesse caso, eu trabalharia, deixaria, óbvio, não esqueceria do sonho de fazer a residência, tá? Eu faria a residência, mas eu demoraria, de repente eu ficaria 2 anos, 3 anos para poder quitar essa dívida, me livrar disso, afinal ela não vai sumir sozinha. Quando a pessoa faz faculdade de medicina e ela se coloca numa dívida, que às vezes a única forma dela fazer a faculdade, ela tem que estar ciente de que quando ela terminar, ela vai ter que pagar. E é doloroso, porque você já usou aquilo, né? Você já usufruiu da sua faculdade. Então, é importante que as pessoas entendam isso.
e saibam que vão ter que trabalhar uns anos para poder quitar isso daí. Então eu priorizaria isso, eu faria de tudo para quitar essa dívida para depois pensar na residência. Poxa, Mike, mas vai demorar muito. Lembra que eu te falei? Nem tudo na vida você vai conseguir fazer, você vai ter que renunciar a algumas coisas, as coisas não vão sair como você quer, como é o ideal na sua cabeça, tá? Você tem que trabalhar com o melhor cenário dentro da sua possibilidade, beleza? Beijão e até o próximo vídeo.